Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer para vocês mais uma resenha literária. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje, a obra da indicação de hoje, é o livro A Arte de Abater Anciões, livro publicado no ano passado, em 2021, pela editora Cinco Gatas, do escritor gaúcho Fábio Uchoa. Roda a vinheta! Bom, gente, esse livro, o Arte de Abater Anciões, é um livro recente, né? Então a gente ainda pode chamar de lançamento. É um livro que foi publicado no ano passado, em 2021. Então ainda está quentinho, ainda está saindo do forno. E é uma obra interessante porque é um livro que traz contos fantásticos. É um compilado de 30 contos fantásticos. E muitas vezes quando a gente pensa, quando a gente lembra do gênero fantástico, a gente às vezes de maneira meio equivocada remete a uma literatura antiga, a uma literatura muito distante da atualidade. E não. A gente tem muitos escritores bons, muitos autores de qualidade fazendo literatura fantástica hoje. Um exemplo é essa obra. Um exemplo é o livro da Arte de Abater Anciões. O Fábio Uchoa, ele traz nesse livro ao todo 30 contos fantásticos. Ou seja, é um compilado. E aí a gente tem que recordar um pouquinho do que a gente considera literatura fantástica. Afinal, ela se caracteriza por uma literatura de histórias em que é permitido, em que é possível, em que existe liberdade para se extrapolar o real, por meio de elementos mágicos, por meio de elementos sobrenaturais. A ideia a gente pode pensar em várias coisas, a gente pode pensar em monstros, a gente pode pensar em locais fictícios, a gente pode pensar em coisas imaginárias, em infinidade de situações. E aí, o livro do Fábio é muito interessante porque ele explora muito bem, de maneira bem livre, de modo bem experimental, as possibilidades da literatura fantástica. São contos bem heterogêneos e de diversas temáticas que transitam muito bem entre o que é ficção, entre o fantástico e a realidade. Daí a gente tem várias histórias. A gente tem histórias de mundo distópico, histórias que versam sobre imaginações de vida extraterrestre. A gente tem histórias comuns, histórias de protagonistas comuns, do mundo palpável mesmo. A gente tem, por exemplo, histórias de músicos como protagonistas. A gente tem narrativas em que o personagem é um frequentador de sebos, que começa a lembrar da sua vida, começa a recordar, e daí tem lá seus dilemas existenciais. A gente tem histórias que exploram memórias. A gente tem histórias que exploram a questão da relação pai-filho, a questão da paternidade. Então são muitas possibilidades. São muitas temáticas abordadas. E aí eu falo que é um livro muito heterogêneo. É bacana porque a gente sempre se surpreende. Não é uma narrativa sacal. Não é algo previsível, que você sabe o que vai acontecer e que já está tudo ali entregue pela cartilha, pelo estilo do autor. Porque é um estilo que transita entre muitas características, entre muitos pontos diferentes. A gente tem textos, por exemplo, que transmitem muito um sentimento de bom humor, quase de comédia. Já tem outros textos mais sérios que se aproximam mais de um suspense. Tem outros também que utilizam bastante da ironia. Tem outras narrativas que a gente já sente muito parecido com textos de autores mais clássicos da literatura fantástica, como a gente tem o H.P. Lovecraft, que inclusive é uma referência do autor, essa questão da atmosfera do terror, do sobrenatural. E é importante falar que é um livro que ele bebe de fontes muito boas. O autor ele tem referências culturais excelentes, seja em termos de literatura, seja em termos de música, seja em termos de cinema.
Então é um livro que também funciona muito como uma viagem. É um passeio cultural. A gente conhece muita coisa e a gente relembra muita coisa. Então dá para notar que o Fábio ele tem um repertório muito bom e que ele consegue canalizar de maneira bem acertada, de maneira bem categórica esse repertório nas histórias dele. E são histórias que algumas são mais densas, algumas versam sobre temáticas mais complicadas, mas são sempre leves, são sempre fluidas. E aqui eu destaco o texto dele, que é muito conciso. É um texto muito direto ao ponto. É um texto que não tem floreios, que não tem muita adjetivação, que ele foca na narrativa em si. Que ele foca nos eventos, que ele foca nos personagens, que ele foca na ambientação. E tudo muito bem construído. Outro ponto também a se destacar é o trabalho gráfico do livro, que é muito bem feito. A gente tem em cada conto do livro do Fábio, Arte de Amar Tensões, uma ilustração. Uma ilustração geralmente de uma pessoa, de um lugar, de determinado personagem, enfim. Alguma questão, algum ponto que remeta àquela narrativa, que faça parte daquela história. E a gente não podia esperar diferente, né? Ao final, o autor ele tem formação em cinema e desenho e também computação gráfica. Então a gente nota que o livro, além da preocupação narrativa, além da questão estilística do texto escrito, ele também tem um quê de preocupação, ele também tem um compromisso com um trabalho gráfico que seja agradável ao leitor. E o resultado foi muito bem sucedido. A experiência de ler Arte de Amar Tensões é muito boa, é muito positiva. Então, gente, fica a recomendação. É um livro muito interessante, é um livro muito bacana. Eu curti bastante a leitura. A gente vai lendo um conto depois do outro, são contos que não são lá tão longos. Eles variam, alguns têm 2, 3 páginas, outros chegam a 5, 6, por vezes 7, 8. Mas passa muito rápido. Porque é muito bem concatenado, é muito bem construído. Ele não exagera na descrição. Ele não exagera na linguagem. Ele fala o que tem que ser falado. Ele fala o necessário para a narrativa se desenvolver. Fica a dica, eu gostei bastante. Se você curtiu o livro, curtiu a temática, se você gosta de literatura fantástica, se você gosta de uma leitura mais experimental, que explore as possibilidades da literatura, da leitura, você vai gostar bastante. Eu vou colocar aqui no link da descrição do vídeo e também no podcast o link para quem quiser adquirir a obra. É isso, um grande abraço a todos e estamos juntos. A gente vai se vendo, a gente vai se falando. Valeu!